Olá, pessoal, tudo bem? Bom, se você chegou aqui nesse vídeo, obviamente, você quer saber um pouco mais aí sobre as diferentes abordagens para o uso, para a implementação do Kafka em uma organização, em uma empresa, em um projeto. Bem, é, nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre duas abordagens, na verdade, as duas abordagens possíveis que seriam ou o Kafka Self-Management, ou seja, o Kafka gerenciado internamente dentro da própria empresa, dentro da própria organização, com uma infraestrutura própria, seja uma infraestrutura on-premise, local, ou mesmo uma infraestrutura em cloud, ou a outra abordagem, que é um Kafka totalmente gerenciado em cloud, um serviço que é provisionado aí por empresas especializadas no Kafka. Bom, se você chegou nesse vídeo, é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora, mas antes da gente seguir, eu vou pedir coisas bem rápidas aqui para vocês. Para a gente estar continuando aqui com o canal, para a gente estar continuando a trazer conteúdo para vocês, eu vou pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem com pessoas que curtem esse tipo de conteúdo e também que vocês se inscrevam no canal aí para a gente estar continuando com a missão de trazer cada vez mais conteúdo para vocês sobre a área de engenharia de software, engenharia de dados e afins. Ok, pessoal? Bom, para a gente dar continuidade, então, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu só minimizar aqui. Bom, e para a gente falar sobre esse assunto, antes de falar sobre tecnologia propriamente dito, antes de entrarmos no nosso conteúdo mais técnico, ou para falar sobre as tecnologias em si, até porque neste vídeo a gente não vai entrar em detalhes técnicos de forma muito aprofundada, visto que o nosso objetivo aqui neste vídeo é falar sobre as abordagens possíveis para o uso do Kafka. E isso, por si só, vai trazer, sim, alguns componentes mais técnicos, obviamente, para a gente falar sobre, e também alguns componentes de negócio. Na verdade, neste tipo de situação, não só para o Kafka, mas em diversos casos em que a gente precisa tomar decisões de adotar uma determinada tecnologia ou outra dentro de uma organização, dentro de um projeto ou de vários projetos, o que conta, na verdade, não é só o componente técnico e nem só o componente de negócio. Obviamente que o que conta é um componente de técnico e de negócio de forma mesclada, né? Ou seja, a gente precisa casar o componente técnico e o componente de negócio para tomar as melhores decisões possíveis. Se a gente seguir só pelo componente técnico, geralmente a gente pode estar e vai estar esquecendo aí itens ou abordagens ou considerações de negócio que são muito importantes para o resultado final. Se a gente seguir só pela abordagem de negócio, com certeza o débito técnico lá na frente vai cobrar o seu preço justamente quando a gente está falando sobre lucro, sobre faturamento e sobre retrabalho, reinvestimento, porque a decisão técnica também não foi levada a sério. Então a gente precisa ter aí uma balança entre a abordagem técnica e a abordagem de negócio. Bom, mas não tem como a gente começar falando da abordagem técnica sem falar da abordagem de negócio. Então, por isso que, para falar desse assunto, eu trouxe aqui alguns alvos de negócio. Ok, pessoal? Então, a gente precisa perceber, entender quais são os nossos alvos de negócio. Então, sobre esse assunto, vamos lá. Se a gente está falando a nível de alvos de negócios, de a simples produção e consumo de mensagens, que é o objetivo geral e primordial do Apache Kafka, transportar dados de um lado A produtor para um lado B consumidor. Então a gente tem que pensar assim, ok, eu tenho um projeto, eu tenho uma organização e o que eu preciso aqui é basicamente levar dados de um lado e consumir e receber de outro. Bom, então a gente tem que tomar nota desse item aqui. Depois, como mais um dos alvos do meu negócio, eu quero ter zero preocupação com infraestrutura. Eu preciso focar todos os meus esforços no negócio em si,
no desenvolvimento do negócio em si e não posso ter preocupação aqui com gerir servidores, gerir processamento, gerir memória, gerir espaço em disco, entre outras preocupações que são inerentes aí à preocupação com infraestrutura. Também não quero ter esse tipo de preocupação no meu negócio. Então, toma nota disso daí também. Depois, o investimento em profissionais tem que ser feito especificamente para um negócio. Ou seja, vamos lá, eu estou desenvolvendo aqui um produto para mercado e o que eu tenho de budget, o que eu tenho de orçamento financeiro para investimento é única e exclusivamente, ou pelo menos a maior parte dos profissionais, eles têm que estar preocupados, eles têm que estar focados, o objetivo deles tem que ser em desenvolver um negócio. O que significa que, muito provavelmente, o meu investimento maior vai ser na área de desenvolvimento, na área de contratação de developers, eventualmente um developer front-end, eventualmente um developer back-end e uma equipe de developers que vão aí assumir o desenvolvimento da aplicação, da plataforma de negócio. Depois, a nível de infraestrutura, a nível de ferramentas inerentes ao background, ao funcionamento de background da aplicação, como, por exemplo, infraestrutura ou outras ferramentas, eu provavelmente vou fazer uma contratação em cloud. Por exemplo, se eu precisar contratar Kubernetes, eu vou contratar um serviço já pronto, como o Google Kubernetes Engine, ou o Kubernetes na Amazon, ou na Azure, enfim, eu vou contratar um serviço de cloud. Para os meus próprios servidores, também eu não quero gerir servidores, não quero ter infraestrutura própria, não tenho e não quero ter. Pronto, também vou contratar aí infraestrutura em cloud. Então, basicamente eu estou terceirizando esses serviços para empresas que já me oferecem esses serviços de forma pronta, sem que eu precise alocar profissionais específicos para cuidar disso tudo. Os meus profissionais estarão envolvidos no desenvolvimento do produto. Depois, zero necessidade de personalizar ferramenta. Então, ainda que eu tenha algumas ferramentas on-premise, ainda que eu tenha algumas ferramentas sem ser gerenciadas externamente, eu não quero ter nenhum tipo de personalização. Então, assim, se eu não preciso realmente de personalização, se eu vou usar um produto já fechado, um produto já pronto, eu tenho que tomar nota disso. Eu não vou ter preocupação com infraestrutura, não vou ter preocupação com profissionais que precisam lidar com infraestrutura e outras ferramentas, então, muito provavelmente, eu também não vou ter aqui uma exigência de personalizar uma ferramenta ou outra. Depois, os dados com que o meu negócio, o meu projeto, a minha empresa está atuando a nível de volume de dados, de quantidade de dados, eles não têm previsão de uma escala, por exemplo, de uma Big Tech, ou nem próximo disso. Vamos lá, a nível de volume de dados, obviamente que é relativo. A gente não tem como dizer se um determinado volume de dados é pequeno, se é grande, se é médio, sem contextualizar isso, ok? Então, por exemplo, um site governamental de um país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, é um site governamental que eles vão estimar lá uma certa quantidade de dados específica e os servidores deles trabalham bem com aquela quantidade de dados. Por quê? Porque embora sejam mais de 200 milhões de habitantes que o Brasil tem, nem todas essas pessoas, nem todos esses habitantes fazem uso direto ou frequente dos serviços online digitais daquele governo. O que significa que, embora eu tenha uma base potencial de usuários de mais de 200 milhões de pessoas, muito provavelmente eu não vou gerar dados com este volume de usuários, porque eu não vou ter este volume de usuários utilizando as minhas plataformas diariamente, semanalmente ou mensalmente. Então, tudo é uma questão de mensurar volume, mensurar número de usuários e por aí vai. Mas, dependendo do meu negócio, obviamente que a equipe de negócio vai ter como mensurar de forma pelo menos aproximada qual é o volume de dados. E aí, comparar, né, por exemplo, com o volume de dados que é trafegado no Uber. Imagina, Uber é uma empresa que trafega aí milhões de dados de registros por segundo, porque é uma plataforma global, né? Netflix,
LinkedIn, Facebook, Instagram, enfim, nós temos diversos exemplos aí de plataformas que trafegam uma quantidade absurda de dados por segundo no mundo inteiro, ok? Então, com certeza que o dono de negócio, o dono do projeto, o product owner, as pessoas envolvidas, os stakeholders, eles precisam ter essa dimensão aí de qual o volume de dados que eles vão estar utilizando, né? Ou que eles vão estar trafegando nas ferramentas. Para citar alguns exemplos práticos, assim, é só para critério mesmo de exemplificação aqui. A gente tem, por exemplo, startups que estão iniciando os seus projetos, talvez já tenham uma pequena base de usuários, pretendem ter uma base ainda maior em 1 ano ou 2, mas essa base de usuários ainda não gera um volume tão grande de dados. Depois, implementações de microserviços de negócios aí para empresas já estabelecidas, mas que vão usar o Kafka basicamente para arquiteturas orientadas a eventos. Então, em vez de utilizar apenas a comunicação via REST entre microserviços, vão utilizar bastante aí a arquitetura orientada a eventos, utilizando o Apache Kafka para produção e consumo de dados. Depois, difusão de dados internos entre as organizações. Muitas vezes, o que as empresas procuram é um broadcast de dados, ou seja, eu vou produzir dados, vou inserir isso num tópico do Kafka, e depois, eventualmente, eu posso ter 1, posso ter 10, posso ter 50 consumidores, e isso vai depender muito das regras de negócio específicas de cada empresa. O que acontece muitas vezes é que essas informações, elas não têm um volume real de event streaming, por exemplo, elas não estão lá todo minuto gerando milhares ou centenas de dados. Muitas vezes é um processo que em um determinado momento do dia ele gera ali alguns milhares de eventos, depois isso acalma, né? E isso significa que eu não vou ter uma carga de dados trafegando a todo instante dentro do meu cluster do Apache Kafka. Bom, considerando então esses pontos todos aqui que a gente elencou, o que a gente tem aqui? Basicamente, a gente tem um fator muito grande que pesa para a gente adotar um Kafka totalmente gerenciado, utilizando serviços de empresas como a Confluent, a Amazon com o serviço específico MSK, a Avent com o seu produto específico do Apache Kafka, ou mesmo a Redpanda, que tem uma implementação específica que não é do Apache Kafka em si. Então, eles têm um produto muito semelhante ao Apache Kafka, mas ele é totalmente reescrito, até em outra plataforma, em outra linguagem de programação, mas é um produto que é totalmente compatível com as APIs do Kafka. Então, no proxy mais externo, eles conseguem, então, por exemplo, a nível de APIs, receber requisições de produção, consumo e até de gestão, muitas vezes, do cluster, utilizando a API do próprio Apache Kafka Open Source. Porém, é um produto proprietário de um Kafka gerenciado ou de uma plataforma Event Streaming gerenciada. Ok? Por exemplo, então nós temos aqui o site da Confluent, né? Eles basicamente a mais famosa das empresas que tem o Kafka gerenciado, até porque os fundadores da Confluent são também os profissionais que dentro do LinkedIn, há alguns anos atrás, criaram a plataforma do Apache Kafka, criaram o produto Apache Kafka dentro do LinkedIn. Então, eles são pioneiros aí, por assim dizer, na gestão do Kafka, na operacionalização do Apache Kafka. Depois a gente tem a Avent, que também foi citado ali, só para a gente exemplificar aqui alguns dos serviços gerenciados do Apache Kafka. Ok, pessoal? Então, o que a gente pode dizer aqui? Que se a gente tem esse quadrante aqui, essas características, muito provavelmente a gente tem aí uma chance bastante grande de ter um custo-benefício muito bom com essa abordagem do Kafka gerenciado em clouds. Ou seja, a gente coloca toda a responsabilidade do Kafka para essas empresas e elas vão gerenciar a infraestrutura, vão gerenciar a configuração, vão gerenciar escalabilidade, ou seja, se a gente tiver mais ou menos tráfego de dados, elas gerenciam tudo isso para a gente ter aí o best fit, para a gente ter o melhor cenário possível,
sem que o custo financeiro seja muito elevado, ok? Então, são fatores a se levar em consideração. Depois, o que a gente tem aqui? Bom, alvos de negócio. Se a gente tem aqui produção e consumo de mensagens massiva em streaming, então eu já tenho aqui uma quantidade de dados produzidos e consumidos pelos meus produtores, clientes consumidores. Se eu já tenho isso já com muito mais volume de dados, ou mesmo em lote, que acontece muito, por exemplo, em instituições financeiras, principalmente as mais legadas, que é eles já têm uma camada tecnológica mais modernizada, que geralmente utiliza event streaming, porém também tem uma camada de dados legacy, que ainda faz uso de dados em lote, ou seja, reúne uma grande quantidade de dados, produz esses dados de uma só vez para que eles sejam consumidos em um determinado horário do dia ou em determinados horários do dia. Então, é uma quantidade massiva de dados. Muitas vezes, o que acontece é os dois cenários na mesma instituição. Depois, se eu já tenho uma equipe mínima de infraestrutura e tenho contratos já estabelecidos para infraestrutura, o que seria isso? Basicamente, empresas, instituições, organizações que já têm um contrato com um cloud provider como a Amazon, um cloud provider como a Azure, um cloud provider como a Google, IBM, Oracle, enfim, qualquer cloud provider, isso acontece muito. A empresa já tem um contrato feito, muitas vezes esse contrato é negociado à exaustão até que eles fecham o acordo e assinam os contratos. E nesses contratos, muitas vezes, os clientes eles já têm determinadas vantagens contratuais que não estão explícitas nos sites públicos desses serviços de cloud. E o que acontece aqui? Basicamente, muitas vezes eles já têm os recursos necessários para escalar negócios. Já tem máquinas à disposição sem que isso gere um custo financeiro muito grande para as empresas, para as organizações. Vai depender de cada contrato que foi feito. Nesse cenário, a gente também pode colocar embaixo ali orçamento para criar, formar e manter equipes com especialistas em event streaming. Pessoas que dominam o cenário do Apache Kafka, que dominam a ferramenta, os conceitos e todo o ecossistema que vem em volta do Apache Kafka ali, que está na periferia do cluster, ok? Bom, depois, se eu tenho necessidade de personalizar a ferramenta, o Kafka, e nesse ponto específico, cabe a gente citar, por exemplo, aqui alguns exemplos de personalização. Por exemplo, a gente pode ter a necessidade de personalizar segurança, ou seja, a conexão SASL ou ALF, ou mesmo ACLs, eventualmente vão ter regras internas. Eu mesmo atuo e já atuei em cenários com o Apache Kafka em que a organização tinha regras muito bem definidas e o Kafka tinha que se adequar às regras da organização, a nível de segurança e a nível de autenticação e autorização. Então, o Kafka, seja o Kafka gerenciado da Confluent ou de outra empresa, ou mesmo o Kafka open source, tal como ele está quando a gente faz o download, nenhuma dos dois cenários eram realmente úteis para a empresa, dadas as personalizações que eram necessárias dentro daquela organização daquela empresa. Então, o que acontece? Eu pego o Kafka open source e consigo modificar via plugins, via código, eu consigo personalizar o Kafka para que ele se adeque ao meu negócio e assim eu consigo obter a melhor performance e o melhor cenário para o contexto da minha organização. Depois, Kafka Connect. Então, também pretendo fazer um vídeo aqui específico sobre o Kafka Connect, explicando o que é, os conceitos e tudo mais. Porém, também não é tão difícil assim de entender. O Kafka Connect é quando eu não tenho aplicações de código, clientes, clientes Java, clientes .NET, clientes Python, enfim, que vão produzir e consumir eventos diretamente dos tópicos, eu também posso ter, por exemplo, tabelas de bancos de dados que atuam como produtores e tabelas de bancos de dados que atuam como consumidores. Ou seja, bancos de dados produzindo eventos diretamente para os tópicos e bancos de dados consumindo esses mesmos eventos diretamente dos tópicos, sem uma aplicação, um client, uma biblioteca Java, .NET, etc. Esse cenário é bastante utilizado também em muitas organizações através do Kafka Connect. E, muitas vezes, eu quero personalizar
o Kafka Connect para funcionar dentro do meu contexto de uso dos dados da minha empresa. Então, a gente tem, por exemplo, os SMTs, Single Message Transformations, que são códigos, plugins que a gente desenvolve e usa junto com o Kafka Connect para que eles fiquem 100% personalizados de acordo com o que é necessário em cada empresa, em cada cenário. Depois, o Custom Quota Managers, basicamente é uma limitação personalizada para produção de eventos não críticos. Então, se eu tenho, por exemplo, produção de eventos que formam um relatório e produção de eventos que são de transações financeiras, e eu tenho um alto consumo de processamento, e esse alto consumo de processamento ele pode me gerar uma fatura muito grande, por exemplo, no Kafka gerenciado, ou no meu Kafka open source, ele vai consumir muito do meu disco. Eu tenho como criar plugins também, que vão validar como é que está a minha infraestrutura atual, meu consumo de recursos de hardware, e depois vão priorizar os tópicos que tem aí, que já estão definidos como prioritários no consumo e na produção e consumo de dados. Então, a gente tem como fazer uma série de personalizações com o Kafka Open Source, e é isso que eu estou colocando aqui para vocês também. Então, esses são alguns exemplos, são 3 exemplos. Obviamente que a gente tem muito mais personalizações possíveis para fazer com um cluster Apache Kafka Open Source, e a gente já vai falar sobre isso. Bom, então, se eu tenho esse cenário aqui, ainda sem uma previsão de dados numa escala de uma Big Tech, mas eventualmente próximo disso, ou seja, eu ainda não tenho um volume de dados exorbitante, absurdo, como é o caso de uma Big Tech, porém, eu tenho dados suficientes que, eventualmente, em um momento ou outro, em um pico de utilização das minhas aplicações, dos meus serviços, eu posso ter algo próximo disso. Então, o que a gente pode considerar? Bom, a gente pode considerar, então, um cluster Kafka self-management, ou seja, um cluster Kafka que vai ter aí uma stack open source, ou seja, vai ter componentes que me permitem criar um cluster robusto, totalmente funcional, totalmente contextualizado, personalizado com as minhas necessidades de negócio da minha empresa, e ainda assim eu não vou pagar a licença para isso tudo. Por exemplo, eu posso estar utilizando o Debezium para melhorar o meu Kafka Connect, as personalizações do meu Kafka Connect. Eu posso estar utilizando o Apicurious Schema Registry, que é mantido pela Red Hat. Eu posso utilizar Streams, e se eu quiser utilizar esse cluster em Kubernetes. Posso estar utilizando o Cruise Control, que é utilizado pelo operador Streams em Kubernetes, mas não é exclusivo para Kubernetes. Então, eu posso utilizar o Cruise Control mesmo em uma instalação Kafka direto nas máquinas que eu disponho. Posso estar utilizando o G-Code, por exemplo, para a minha automatização de CI/CD, para o meu pipeline de instalação, alteração de tópicos, ajuste de brokers, etc. Então, eu tenho uma stack bastante madura, por assim dizer, para criar um cluster open source. Claro que eu vou ter, obviamente, se eu coloquei aqui este item e este item, esses 2 itens principais, é porque eu já vou ter um custo bastante considerável com infraestrutura, provavelmente a organização já tem esse custo por causa de outras aplicações, por causa de outras ferramentas, então o Kafka em si não vai ser o fator decisivo para mim ter custos de infraestrutura, mas, obviamente, o Kafka também vai fazer parte desse custo. E depois, a questão da equipe de profissionais. Quanto mais profissionais capacitados e que conheçam, obviamente, mais cara, né, fica a equipe de profissionais que eu tenho que contratar e manter para que eu tenha todo esse ecossistema. E por último, a gente pode ter... desculpem, antes de falar do último cenário que eu queria trazer para vocês aqui, a gente tem aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, a gente tem grandes bancos comerciais, fintechs, grandes infraestruturas logísticas, dispositivos de IoT, geradores de eventos em larga escala e etc. Ou seja, a gente vai ter também aqui uma gama grande de cenários, de casos de uso para um Kafka open source, ok? E é uma abordagem bastante adotada também. O que não quer dizer que mesmo nesse cenário ainda não vale a pena eu fazer o uso
da contratação de um Kafka gerenciado como a Confluent, Aven, etc. Então, obviamente que o estudo tem que ser bastante aprofundado para cada contexto de cada organização. O que a gente está trazendo aqui é só um overview geral que pode ser um ponto de partida para essa análise mais aprofundada. Depois, a gente vai ter então o último cenário. E esse último cenário é um cenário que é mais restrito, é um cenário que não é mais tão comum, né? Porém, é um cenário que a gente tem que levar em consideração, obviamente. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, nesse cenário, produção e consumo de eventos massivo em streaming e em lote, e uma escala de bilhões a trilhões de eventos diariamente. Então, aqui nós já temos um throughput gigante de dados para o Apache Kafka. Nós temos um consumo de recursos gigantesco de hardware, ok, pessoal? De disco e também de processamento, CPU. Depois, a gente vai precisar aqui ter equipes robustas de infraestrutura e contratos já estabelecidos para infra, algo muito semelhante ao cenário anterior, mas aqui já equipes mais alargadas, com mais pessoas e todas elas bastante qualificadas, ou pelo menos a maioria dos profissionais dessa equipe muito qualificados, muito especializados em event streaming em Kafka, e outros que estejam seguindo o aprendizado também para ficarem tão qualificados quanto o restante da equipe. Depois, um orçamento para criar, formar, manter essas equipes, algo óbvio, né? Então não adianta eu ter essa equipe e depois perder ela rapidamente, então eu preciso manter, e para manter também ao seu custo. Depois, necessidade de personalizar a ferramenta em muitos aspectos, então, neste caso aqui, a personalização do produto ela já é um dos fatores que mais vai pesar. Então, por essas razões, obviamente, a gente já não tem como considerar um Kafka gerenciado, porque um Kafka gerenciado eles têm um produto fechado, a personalização é mínima para algumas configurações, porém, personalizações aprofundadas do Apache Kafka são impossíveis se a gente contratar um serviço da Confluent, da Aven, etc. Claro que, por exemplo, a Confluent também tem este produto aqui, que eles chamam de Confluent Platform, que basicamente é também um Kafka gerenciado, que eles basicamente oferecem um produto licenciado, então eles licenciam o produto e você instala o produto deles dentro da sua organização e aí consegue ter o suporte da Confluent e tudo mais. Mas não é o carro-chefe da Confluent, porque, na verdade, quando as equipes querem realmente personalizar o Kafka, elas acabam adotando uma stack geralmente open source. Então, digamos que a maior parte do faturamento da Confluent está no produto totalmente gerenciado em cloud. Depois, previsão de escala de uma Big Tech ou já com esse volume. Então, a gente pode considerar justamente nesses exemplos as próprias Big Techs, fintechs de escala global, startups consolidadas em crescimento rápido, por exemplo, como a OpenAI, que faz um uso do Kafka self-hosted, na verdade acho que eles usam em Kubernetes, mas é um Kafka open source. Então eles fazem as personalizações necessárias e depois eles acabam hospedando isso em Kubernetes, em um cloud provider. Então, acaba que a gente, nesse cenário aqui, vai seguir também um modelo muito parecido com o Kafka self-managed, com uma stack híbrida, open source, ou seja, vai fazer uso muitas vezes de algumas dessas ferramentas open source, porém, eles vão ter muitas soluções proprietárias. E aí, para vocês terem, por exemplo, um panorama mais aprofundado de o que são essas soluções proprietárias que eles desenvolvem, eu coloquei aqui, por exemplo, o link dos blogs da Uber e da Netflix, que são blogs de engenharia, não são os blogs do produto final, mas sim da engenharia por trás do produto dessas empresas, Netflix, Uber. Então, tem muita coisa interessante, não só sobre Kafka, mas várias outras tecnologias que eles utilizam. Então, vale a pena dar uma olhada nesses blogs de engenharia. Eu aqui fiz uma tradução, geralmente, obviamente, eles são escritos em inglês, e aqui eles têm, por exemplo, introdução ao armazenamento em camadas do Kafka na Uber. O que aconteceu aqui? A Uber, eles já tinham aí a intenção, há muito tempo, de não persistir os dados dos tópicos do Kafka 100% ou totalmente nos discos locais das máquinas onde eles operavam o Kafka.
Por quê? Porque isso consumia um volume muito grande. Então eles tinham que fazer ali o gerenciamento entre dados que podiam ficar em um outro local e dados que eles precisavam em tempo real. Os dados mais necessários, mais prioritários, ficavam nos discos locais, mas outros tipos de tópicos, outros tipos de dados, ficavam num storage externo. E o Kafka, por padrão, não tinha isso no passado. E o que a Uber fez? Personalizou isso para um caso de uso específico que eles tinham. E depois, com o passar do tempo, a Uber e outras empresas que fazem parte do projeto do Kafka Open Source acabaram por ajudar a levar isso para o Kafka Open Source. Então, o Kafka também vai evoluindo conforme essas empresas evoluem. Quanto mais elas evoluem o contexto, o cenário delas, mesmo com soluções que às vezes são soluções proprietárias e para casos de uso específicos daquelas empresas, muitas vezes, quando eles se apercebem que aquele caso de uso pode ser mais abrangente para outros tipos de negócio, eles acabam colaborando e levando aquela solução que eles implementaram no Kafka interno, e eles levam isso para o projeto open source do Kafka, o que acaba evoluindo também aí o Apache Kafka enquanto plataforma. Tem aqui também o blog da Netflix que eu trouxe para vocês, só para vocês terem a noção da quantidade de conteúdo interessante que eles têm aí sobre a engenharia. E depois tem aqui um específico que é a evolução do pipeline de dados no Netflix, e eles falam aqui bastante sobre o Kafka, dando alguns exemplos de como eles utilizam o Kafka dentro do contexto deles. Tenho aqui também este do blog de engenharia do LinkedIn, desculpe. Basicamente, eles colocam aqui num dos artigos como eles estão aprimorando, impulsionando o Kafka no LinkedIn, e eles até dizem aqui uma coisa bastante interessante. Olha, vale ressaltar que o Kafka não está sendo escalado apenas no LinkedIn atualmente, com cerca de outras 100 empresas. E aqui tem até o link das empresas que ajudam a manter o projeto do Apache Kafka. Então, para vocês terem ideia da importância, da magnitude do Apache Kafka em várias dessas empresas aqui e no ecossistema geral de dados, da engenharia de dados no mundo inteiro. Ok, pessoal? Bom, eu queria então ter passado para vocês esses dados, essas informações. Acredito que elas possam ser úteis, e aí se você está considerando entrar no mundo de event streaming, de engenharia de dados, se você precisa tomar uma decisão específica, vale a pena, pelo menos como ponto de partida, considerar o conteúdo que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, e também vou aproveitar, finalizando aqui o vídeo, para falar para vocês sobre um projeto que a gente está tendo aqui na Chat Your Data, basicamente que é uma formação específica, um treinamento específico sobre o Apache Kafka. Basicamente, o que eu estou falando aqui é do Apache Kafka Expert Engenheiro Event Streaming. E vocês vão saber mais sobre este produto, sobre este treinamento exclusivo, completo e abrangente sobre o mundo do Apache Kafka no link que eu vou deixar na descrição, junto com os links dos blogs de engenharia da Uber e da Netflix que eu citei aqui para vocês terem mais conteúdo à disposição. Ok, pessoal? Bom, eu vou seguir com o meu cafezinho aqui e vou deixar vocês desfrutando de mais conteúdo técnico. Grande abraço e até a próxima.